você acompanhou a geopolítica nesses últimos dias, com certeza você viu uma treta enorme entre Taiwan e até mesmo aí a China. Uma treta que pode gerar uma polêmica para o mundo inteiro. Uma polêmica onde provavelmente todo mundo vai ficar sem comprar nenhum eletrônico. E hoje eu vou te explicar. Além disso também, Donald Trump recebeu alguns processos na justiça e agora vai ter que pagar uma indenização gorda aí para o governo americano. E por outro lado, tivemos a Ucrânia conseguindo aí meio que alcançar vários territórios, né, que na verdade eram deles, devido aí às bombas de fragmentos tão polêmicas que os Estados Unidos envolveu no meio dessa guerra, né? Então vamos lá que hoje você vai entender tudo isso. Se você é novo aqui no canal, não se inscreveu, né? Se inscreva, porque aqui a gente traz conteúdos para vocês todos os dias, tá? Conteúdos bons, simples, fáceis e rápidos para vocês poderem aí então entender da maneira mais simples sobre o contexto global e até mesmo aí a geopolítica, tá, gente? Então, resumindo, se você gosta desse assunto, tá no canal certo. Já se inscreveu? Já deixou o like? Deixou sua dúvida? Vamos lá então pra gente entender um pouco sobre esse conceito. Vamos entrar na história de Taiwan e até propriamente a China. Os dois têm um conflito praticamente assim histórico, né? Onde muitos consideram que Taiwan é um território chinês e outros consideram que Taiwan é pelo menos assim um território independente, né? Podemos dizer que sim, Taiwan é meio que uma espécie de território independente, já que possui aí até presidente e vice-presidente. Mas para os chineses, Taiwan nunca conseguiu ser independente, ainda faz parte dos territórios chineses. Aliás, gera muitas polêmicas porque as medidas que são feitas em Taiwan são totalmente diferentes das medidas que são feitas na China, em grande parte. Igual, podemos dizer que uma das polêmicas mais recentes que Taiwan fez foi a visita do vice-presidente, né, do país, passando ali pelos Estados Unidos, tá, gente? Não era uma visita realmente formal, tá? Foi uma visita corriqueira que ele passou ali e falou, olha, vou encontrar umas pessoas ali e pronto. E os americanos ficaram tipo assim, olha, Taiwan mostrou uma espécie de independência e os chineses caíram matando, falando que Taiwan não era independente, gerando até uma própria intervenção dos chineses nesses últimos tempos aí, intervenção até uma espécie militar assim, ali na redondeza de Taiwan. Tá, mas o que acontece que mais irritou os chineses? Acontece que um dos seus grandes inimigos, como a gente pode ver assim, pelo menos não inimigos, mas pessoas que eles não são muito amigos, assim a gente pode falar, que no caso é os Estados Unidos, o Japão e até mesmo a Coreia do Sul, soltaram uma nota emitindo aí praticamente que estavam repudiando as ações feitas pela China de aí meio que tomar o controle de Taiwan e considerar que Taiwan não é independente, tá? Então, resumindo, eles foram lá, fizeram uma convenção praticamente e desceram o pau lá praticamente na China, tá, gente? Então a China ficou tipo, meu Deus, gente, não faça isso, tá? Isso é ruim. Por quê? Porque, imagina, estão atacando você, sendo que pra você aquilo tá certo, mas na verdade pros outros não estão certos, né? Vamos lá, então. Aconteceu que esses países fizeram, não emitiu, propriamente, né? Foi feita a missão na própria capital, Washington, até mesmo Tóquio e Seul, fizeram aí essa meio que reunião. Onde se reuniu o quê, gente? Vamos lá entender. Teve Joe Biden se reunindo no meio dessa reunião, tivemos o presidente da Coreia do Sul, né, que é o Yoon Suk-yeol, se eu não me engano, o nome dele é assim, gente, não falo coreano, provavelmente eu pronunciei meio errado o nome dele, e também temos o Fumio, né, que é o Kishida, que no caso é também um dos representantes do Japão, que foi lá e fizeram essa reunião praticamente para trazer aí as grandes importâncias sobre os repúdios entre a China, tá? A China e Taiwan apoiando Taiwan. Os chineses não gostaram disso, foi lá e fizeram uma nota mostrando que eles não tinham direito nenhum de estar falando isso, que isso aí era uma incoerência total, tá? E quem estaria certo? Seriam os chineses que acham que são donos de Taiwan, mesmo Taiwan falando que não era aí tão favorável com isso, querendo ser um estado dependente, ou será que os americanos são aí praticamente os ruins da história por interferir no meio de algo que praticamente não tem nada a ver com eles? Nada a ver entre aspas, né? Porque a gente sabe que propriamente Taiwan é um dos grandes produtores aí de chips de celulares, tá? Então, resumindo, Taiwan manda muito bem nisso, tá? E se acontecer um conflito entre Taiwan e China a ponto assim de gerar uma guerra,
acabou, gente. Ninguém vai ter tanto acesso aí a eletrônicos, tá? Porque a maioria dos eletrônicos precisam de quê? De chip. Então, se você que gosta de comprar o celular sempre aí, né, o último celular do ano, fica esperto e torce para que não tenha guerra entre a China e Taiwan, senão você não vai ter que comprar o seu celular, o seu iPhone 14, né? Vai ter que esperar e continuar com o iPhone 8 aí. Vamos lá então para o nosso próximo tema que tá rolando nos Estados Unidos. Vamos pegar o gancho ali dos Estados Unidos para propriamente a China, né? Vamos lá. Propriamente você já conhece Joe Biden e já conhece Donald Trump e sabe que os dois possuem uma rixa grande e tá rolando uma porrada de perseguição política no meio desse contexto todo, tá, gente? Acontece que Donald Trump havia sido indiciado aí na justiça por ter uma espécie de compra de votos meio que no estado da Geórgia. Como posso dizer para vocês, os Estados Unidos, o tipo eleitoral de lá é diferente, não é o mesmo tipo eleitoral que a gente tem aqui, ou seja, o voto é praticamente por estado, tá? Então quem ganhar a maioria dos votos do estado ganha aí um ponto praticamente, entendeu? Então são os pontos por estado. Acontece que ele foi indiciado e acusado de ter comprado votos no estado da Geórgia, ou seja, eu não conto mais ou menos assim uns 11 mil votos propriamente Donald Trump havia comprado. Entrou na justiça, ficou um caos e agora ele vai ter que pagar indenização. Indenização não somente por isso, porque foi comprovado que teve uma espécie de fraude, de negociação, de um mundo velho de coisa que ele infringiu a lei nessa questão das eleições no estado da Geórgia. E a indenização que ele vai ter que pagar agora, né? Pelo menos assim, Donald Trump não foi preso, né? Já temos que contar assim, então as eleições aí, ele tem apenas eleições. Mas a indenização dele vai ser um pouquinho grande aí, mais ou menos em 200 mil, tá? Então, resumindo, é algo bem carinho, mas assim, propriamente Donald Trump a gente sabe que ele ganha rios de dinheiro, né? Então não é tão caro assim pra ele. Mas me fala, você acha que Donald Trump deveria estar como? Hein? Você acha que realmente teve essa compra de votos no estado da Geórgia? Teve envolvimentos com aquelas questões onde havia documentos sigilosos de Donald Trump na casa, né? Ou será que você acha que quem deveria ganhar as eleições em 2024 nos Estados Unidos? Joe Biden ou Donald Trump? Coloca nos comentários e vamos para o nosso último tema que tá rolando aqui, que é sobre a contraofensiva da Ucrânia e da Rússia, tá? Ou seja, os Estados Unidos tinham enviado há algum tempo atrás umas bombas de fragmentação. O que é isso, bomba de fragmentação? É uma bomba, praticamente assim, uma bomba grande, que quando é arremessada no ar, ela solta várias bombinhas, tá? Então, resumindo, ela solta várias dinamitezinhas, a gente pode falar assim. Acontece que isso aí gera um caos, por quê? Porque muitas das vezes essas bombas não são totalmente explodidas, elas ficam lá meio que imersas e depois que passou a guerra, pode lá um civil passar e a bomba explodir e gerar uma polêmica e um caos, tá? Ou seja, pode ter resultados muito piores aí depois. Mas mesmo sendo proibido em vários países, os Estados Unidos resolveu enviar essas bombas praticamente para os ucranianos, que no início deu muito problema se iria ser usado ou não, já que os russos não estavam usando no início da guerra esse tipo de bomba de fragmentação. Os americanos falaram que eles tinham usado, mas os russos meio que contestaram, falaram que não estavam usando esse tipo de bomba de fragmentação, porque achavam que era um risco completo. Acontece que agora que foi utilizada essas bombas de fragmentação, né, os ucranianos conseguiram tomar mais territórios que já eram deles praticamente, e tá fazendo aí um grande esforço, né, para conseguir ganhar a guerra. A gente sabe que uma guerra é sempre prejudicial, já morreu mais de 25 mil soldados, tanto os russos e ucranianos, na guerra, e uma guerra nunca é boa. Mas a guerra da Ucrânia provavelmente não terá fim esse ano, eu acredito, eu acho que vai prolongar isso, e não dá para se saber quem realmente vai ganhar a guerra. Os ucranianos afirmam que estão conseguindo o território, mas os russos também têm várias armas na manga, ou seja, uma delas é o artigo 5º da Constituição russa, que traz que se invadirem o território russo, os russos podem usar aí bombas nucleares e até mesmo ativar a questão nuclear aí. Então, resumindo, se os ucranianos invadirem tanto o território russo e começarem a tomar conta, pode ter um problema aí para a Ucrânia grande. Mas me fala você, o que você achou desse vídeo? Qual rumo você acha que vai ter essa guerra da Ucrânia e da Rússia? Logo, logo a gente volta com mais vídeos e um beijo até o nosso próximo vídeo. Amanhã às 6 horas da tarde.